Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam na sua vida e sobre a vida da sua família. Tudo bem com você? Meu nome é Luana Cleia e eu gostaria de compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com a sua vida para que você seja edificado, abençoado, fortalecido e para que a sua fé a cada dia se firme mais no Senhor Deus e na sua palavra. O versículo que eu gostaria de compartilhar está no livro de Isaías, capítulo 45, apenas o versículo 1, que diz: Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, o qual tomei pela sua mão direita, para sujeitar nações diante dele, e desatar lombos de reis, para abrir portas diante dele, portas que não se fecharão. Todos que cremos em Deus, sabemos que existe em Deus três atributos: a onipotência, que se refere ao poder soberano de Deus sobre todo o universo, sobre toda e qualquer situação, sobre toda e qualquer circunstância ou enfermidade. Deus é onipotente. Um outro atributo de Deus é a onisciência, que se refere ao fato de Deus conhecer todas as coisas. A Bíblia nos diz que tudo está patente diante dos olhos de Deus, está nu, está descoberto, porque Deus tem os olhos como chamas de fogo e ele contempla o nosso coração, o nosso pensamento, ele sabe das coisas que aconteceram no passado, ele sabe o que está se passando no nosso presente e ele também conhece os acontecimentos futuros. Isto é a onisciência de Deus. E um outro atributo de Deus é a onipresença. É o fato de Deus poder estar em todo e qualquer lugar ao mesmo tempo. Ele não tem a nossa limitação humana, porque Deus não é corpo, a Bíblia diz que Deus é espírito, e por isso todos aqueles que o adoram precisam adorá-lo em espírito e em verdade. Ele ouve a adoração de quem está no Brasil, de quem está no Japão, de quem está do outro lado do mundo, não importa, não existe limitação. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Esta palavra que nós lemos, ela fala muito da onisciência de Deus, do fato de Deus revelar as coisas futuras. Porque Deus está usando o profeta Isaías para falar de um homem chamado Ciro, que é conhecido em toda a história mundial como Ciro o grande conquistador persa, que conseguiu sujeitar nações, como está escrito aqui na palavra do Senhor. O interessante desta palavra, meus queridos, é que quando Deus pronunciou estas palavras através do seu servo Isaías, Ciro não havia nascido. Mas Deus já falava com Ciro de uma maneira muito pessoal e ele dizia: Assim diz o Senhor a Ciro, o meu ungido, a quem eu escolhi, para sujeitar nações, para abrir portas diante dele, para fazer coisas tremendas, para estabelecê-lo como imperador, como um grande conquistador da história mundial. E o que me alegra é porque esse fato de Ciro não está apenas escrito na Bíblia. Algumas pessoas duvidam do poder de Deus e da palavra de Deus. Existem muitos céticos que criticam a Bíblia e diz que a Bíblia é um livro como outro qualquer, mas a história comprova muitas coisas que estão escritas na Bíblia. E o nascimento e toda a conquista que Ciro realizou no seu período de vida na terra não estão registrados apenas na Bíblia, mas na história. Qualquer pessoa que pesquisar sobre Ciro vai ver que ele conquistou muitos territórios, entre esses territórios o território da Babilônia, que quando Deus usa o profeta Isaías para falar sobre Ciro, Deus está prometendo um livramento para o seu povo, porque nós cremos num Deus que fala as coisas desde o princípio, antes que aconteçam, para que quando elas acontecerem nós possamos testificar de que Ele é o Deus da verdade. A Bíblia nos diz que o povo de Deus passava por um período espiritual muito complicado. O povo havia pecado contra o Senhor e continuamente Deus usava o profeta Isaías para exortar o povo a voltar-se para Deus. E como o povo andava obstinado, adorando os ídolos falsos,
das nações nas quais eles viviam, Deus prometeu que o povo seria levado em cativeiro para a Babilônia. E interessante é que Deus, além de falar que o povo vai em cativeiro, Deus fala que depois de 70 anos o povo será livrado desse cativeiro. E a figura de Ciro, ela entra exatamente aí, no livramento, na libertação. Quando Isaías escreveu isso, Ciro não havia nascido, foi aproximadamente há 150 anos antes do seu nascimento. E Deus já o tinha escolhido, já tinha lhe posto o nome, pois a Bíblia diz que Deus ele chama pelo nome, ele escolhe, ele que dá nome para aqueles que ele tem estabelecido na terra para realizar o seu propósito. Eu quis compartilhar essa palavra com você para que você saiba o quanto o Deus Criador dos céus e da terra é poderoso. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo, falando de Abraão, da sua fé e do cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida, ele diz que Deus é o que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Nós vemos isso claramente aqui em Isaías, quando Deus fala sobre Ciro, um homem que não havia nascido, mas que Deus já havia escolhido desde a eternidade para cumprir nele, para estabelecer nele os seus planos de livramento do povo hebreu quando fosse em cativeiro para a Babilônia. É interessante que a partir do versículo 28 do capítulo 44, Deus já está falando sobre Ciro e Deus diz que ele é o seu pastor e que ele executará toda a sua vontade. A história nos mostra que quando Ciro invadiu a Babilônia, ele não encontrou resistência ali, porque já estava previsto na Bíblia que Deus permitiria que os rios fossem secados. Louvado seja o nome do Senhor, e que as portas estivessem abertas. No versículo 2 aqui de Isaías 45, Deus diz para Ciro, que ainda não havia nascido: eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus estava falando exatamente que não haveria nenhum impedimento para que Ciro entrasse naquela cidade, conquistasse aquele território e, enfim, desse a ordem para que o povo de lá saísse para reedificar Jerusalém que estava em ruína. Que Deus poderoso é esse nosso! Um Deus que falou com Ciro antes de nascer, que tinha estabelecido ele para um propósito glorioso. É o mesmo Deus que pode falar com você, que pode mudar a sua história, que pode mudar as circunstâncias na qual você tem vivido. Se Deus fez uma promessa para um homem que não havia nem nascido ainda e cumpriu cada uma das suas palavras, o que não poderá fazer esse Deus com a tua vida? Paulo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E ele disse que em Cristo nós podemos todas as coisas, porque se antes de nós não crermos em Jesus, Deus já tinha providenciado para nós uma tão grande salvação, como não nos dará Deus todas as coisas, nós estando em Cristo? Então eu quero dizer para você neste dia, neste momento que você está vendo esse vídeo, que Deus é poderoso. Ele é o Deus que conhece o futuro. Ele conhece tudo que está por vir. E Ele já tem preparado de antemão o livramento para as nossas vidas. Que Deus maravilhoso é esse Deus que nós servimos. Vale a pena confiar no Senhor. O povo nem tinha ido a cativeiro, mas Deus já estava providenciando o livramento. O cativeiro serviu para amadurecer o povo. O cativeiro serviu para que nunca mais o povo caísse no pecado da idolatria, que era um pecado recorrente desde que Israel entrou na terra prometida. Foram 70 anos de cativeiro, mas Deus já tinha dado uma palavra que levantaria Ciro para que o povo fosse liberto, reedificasse as ruínas e que tudo seria novo. E quando o povo volta para reedificar as ruínas, o templo, Deus usa o profeta Ageu e diz para aquele povo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um templo grandioso antes do povo ser destruído e levado para cativeiro. Salomão tinha levado muitos anos, se eu não me engano, 20 anos levou Salomão para construir aquele templo com madeira de primeira qualidade, com ouro, com coisas preciosas. Mas como o povo havia pecado, Deus não é Deus que habita em templos feitos por mãos de homens,
Deus permitiu que tudo fosse destruído, porque Deus não está preocupado com as coisas materiais e valiosas terrenamente. Os valores de Deus são valores espirituais. Ele está preocupado com os corações, com o templo que ele construiu, que somos nós. O apóstolo Paulo disse que nós somos templos e moradas do Espírito Santo. E por isso nós deveríamos glorificar a Deus no corpo, no espírito, porque os tais pertencem a Deus. Como este templo, que era cada um dos servos de Deus, estava corrompido com a idolatria e com o pecado, Deus não estava se importando com aquele templo grandioso. Então tudo foi destruído para que o povo pudesse perceber que os sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado e contrito. A este sacrifício jamais o Senhor desprezará. Então, que o Senhor, no dia de hoje, trabalhe na sua vida. Que Ele restaure esse templo que é você, do Espírito. Templo e morada do Espírito. Que o Senhor tire de nós toda abominação, todo pecado. E se Deus tem permitido você ser levado em cativeiro, se você tem passado momentos difíceis na sua vida, saiba que tudo que Deus faz é bom. Que Deus permite o cativeiro, os desertos, as dificuldades da vida para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para tirar de nós as coisas que impedem que Ele manifeste a sua glória. Quando o povo foi sarado da idolatria, depois de 70 anos de cativeiro, chega a figura de Ciro e dá o edito real, o povo volta e começa a reconstruir a cidade e o templo. E o templo era algo simples, não era grandioso como o de Salomão. Mas o povo agora estava curado da idolatria. Então não importava se o templo era grandioso ou pequeno, o importante é que o templo que somos nós estava sarado, estava disposto a receber a glória. E aí Deus pronunciou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Deus não estava falando apenas do templo físico, mas Deus estava falando do templo espiritual que era o povo. Que a segunda glória, que depois do arrependimento, da conversão verdadeira, a glória de Deus seria maior, a presença de Deus seria maior, a graça de Deus seria maior. Então, o Deus que falou com Ciro é o Deus que fala contigo neste dia. É o Deus que pode restaurar todo o teu ser. É o Deus que pode fazer maravilhas. Afinal, Ele é onisciente, Ele conhece o que está por vir. E grandes coisas são as que estão por vir. E nós precisamos estar alicerçados na pedra fundamental, pedra de espina, rejeitada pelos homens, mas preciosa para com Deus, o Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Se fortaleça no Senhor, se firme a cada dia mais e creia que o Deus que chamou Ciro é o Deus que te chama pelo nome e tem coisas grandiosas para ti. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.